Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, em Provérbios 14, versos de 1 em diante, o autor diz o seguinte: a sabedoria é o caminho. E é interessante que ele começa com um conselho. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a insensata derruba-o com as suas próprias mãos. Sempre que a gente aconselha casais, a Yolanda usa essa expressão. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que o marido sábio edifica a casa. Parece que a sabedoria não está muito relacionada aos homens, né? O que o texto diz é que a mulher sábia, a sabedoria da mulher, o bom senso da mulher é o que segura a casa. E é interessante a gente ver isso, né? Por exemplo, a minha mãe ficou viúva, eu tinha 5 meses com 9 filhos. Ela conseguiu criar os 9 sem ter que desfazer de nenhum, sem ter que doar nenhum. Dificilmente um pai fica com 9 filhos e ele os cria. Por quê? A mãe é esse fator de aglutinação, é esse fator de ajuntamento, é esse amor que mantém. Por isso, a gente sempre ouve isso, né? Que a mãe é quem dá luz e que põe a criança para fora. E quando chega na idade adulta, é a mãe também que tem que pôr os filhos para fora, para que eles possam sair e conquistar os seus caminhos. Senão, eles vão ficar ali para sempre. No verso 2, quem vive honestamente respeita a Deus, mas quem se desvia de seus caminhos vira a cara para ele. Olha, a honestidade, ela é um respeito para Deus. Deus quer que sejamos honestos. A Bíblia sempre fala, a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência do maligno, porque a integridade é o que marca o ser humano. E como eu tenho dito, Provérbios não é um livro de doutrinas, é um livro de sabedoria. E não é um livro só para pessoas cristãs ou religiosas, é um princípio para a vida de todas as pessoas. A conversa fútil provoca sorrisos irônicos, mas o discurso sábio inspira respeito. Como nos dias de hoje estamos precisando de pessoas que tenham palavras sábias, pessoas que não deturpam a verdade, que não usam da ironia, pessoas que não usam de palavras dúbias, tentando tirar proveito e fazendo graça com aquilo que não tem graça. Ou seja, essa nossa conversa, ela não pode ser fútil, ela deve ser uma conversa proveitosa, ela deve ser uma conversa que edifica. Aquela conversa que edifica, ela abençoa os demais. A conversa fútil, ao contrário, ela leva à ruína. A testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa respira mentira. A testemunha verdadeira nunca mente. Eu sempre brinquei com os meus amigos e colegas advogados, é uma frase que eu acho terrível, né? Não você é advogado de acusação ou da defesa. Eu acho que isso não deveria ter. A testemunha tem que ser testemunha da verdade, independentemente de quem a convidou, porque a testemunha é aquela pessoa que fala aquilo que viu e ouviu, não aquilo que ela deduziu. Então, quando a gente diz que a pessoa é a testemunha de defesa ou testemunha de acusação, nós estamos dizendo que ela vai tender para um dos lados. E a testemunha é alguém que não deve jamais tender para lado nenhum. Por isso, Salomão deixa bem claro, a testemunha verdadeira nunca mente. E esse nunca mentir é sempre falar a verdade. E nesses tempos de pós-verdade em que nós vivemos, especialmente nas redes sociais, todo mundo tem direito à sua verdade. Toda a opinião da pessoa se torna a verdade dela. E ela fala aquilo como se fosse a verdade absoluta. Lendo um livro há um tempo atrás sobre a morte da verdade, o autor cunhou essa frase: todos temos direito a ter a nossa própria opinião, mas não aos próprios fatos. O fato é único, a verdade é única. Agora, você pode ter a sua opinião, agora a sua opinião, ela não é maior do que a verdade. E nós vivemos hoje conflitos, né? Pessoas que nunca foram cientistas, que nunca estudaram, contestando a vacina. Não, essa vacina não é boa. Peraí, quem é você para falar que ela não é boa? Quem sou eu? Eu não sou cientista, eu não sou biologista, eu não sou biólogo.
eu não sou químico. Então, para mim, a vacina boa é a vacina que está aplicada no meu braço. Essa é a melhor que tem. Mas as pessoas acham-se no direito de dizer que não, essa vacina não presta. Em que base? O que eu acredito. Mas espere, o que eu acredito não é superior à verdade. Aquilo que verdadeiramente é. Então, lembre-se disso. A verdade é única. A verdade é única. Fique longe do insensato, pois é um desperdício de tempo ouvir o que ele diz. O insensato, o louco, o idiota, o imbecil, fica longe dele. Ele não tem nada para acrescentar. Algumas pessoas, a gente brinca, né, que algumas pessoas calada é um poeta, mas quando abre a boca é um pateta. Algumas pessoas não têm nada a acrescentar, ou seja, não tem por que falar com elas. O insensato ridiculariza a diferença entre o certo e o errado, mas o justo tem vontade de fazer o bem. Pessoas que ridicularizam a verdade, ou seja, que não sabem nada e dizem que sabe tudo. Esse é um problema sério, esse é um problema difícil de resolver e que a gente está nesses dias. Chegamos à sexta-feira, bom final de semana, que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, um bom final de semana. Domingo, às 19 horas, a PIC Taguatinga no YouTube, nós temos o nosso culto, que também é presencial. E segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Nesse domingo, especialmente, só presencialmente, nós teremos reunião de oração na igreja às 9 horas. Bom final de semana, fique em paz e que Deus te abençoe.